Pessoal, bom dia, como estão? Hoje nós vamos gravar essa aula, resolução de exercício, né, de estática de corpo extenso e ponto material. Então, resolução de exercício hoje, nós vamos começar aí, vamos resolver essa questão de número 3, né, praticando aprendizagem, questão de número 3. Então, vamos ver aí, né? Eu vou travar aí a tela. Fala o seguinte: um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo centro de gravidade ao teto da sala de aula, conforme a figura. Pessoal, é um triângulo, 30, 60. Então, aqui, fato, é 90, né? 90. O que nós temos aí? Em um dos fios que sustenta a esfera, ele acoplou um dinamômetro e verificou que o sistema em equilíbrio, lembre dessa palavra, equilíbrio, quer dizer que a força resultante é igual a zero, tá? Nossa força resultante é igual a zero. E aí ele fala, e marca 10 newtons. Então, essa força aqui, ó, deixa eu apagar, ficar melhor, mais bonitinho. Ele falou que essa força, que eu vou chamar de T1, ele falou que T1 é igual a 10 newtons. O peso em newtons da esfera pendurada é... Então, o peso, só para a gente lembrar, o peso, ele é vertical e voltado para baixo. O peso é vertical e voltado para onde? Para baixo. Vou fazer assim, ó. Galera, vou traçar uma linha reta aqui. Se aqui é 60, é paralelo. Aqui é 60 graus. Certo? Se aqui é 60, aqui é 30, aqui é 30 graus também. Tudo bem? Então, se eu pensar em um triângulo, eu tenho um triângulo assim, ó. Peso vertical voltado para baixo. Certo? T1 aqui, né? T1 aqui. E T2, que é essa força aqui, ó. Essa aqui. T2. Entre T1 e T2 é 90 graus. Não ficou bem o desenho, não. T1 e T2 é 90 graus. Tá bom? A força-peso é essa aqui, ó. Que eu poderia colocar. Se você quiser redesenhar essa figura, ficaria facilmente entendido aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, o peso, o T1, T1, 90 graus, 60 aqui seria 30 graus, então aqui seria 30 graus e aqui seria quem? 60 graus. Então, usando a teoria de Lane, nós temos o lado está para o seno do ângulo oposto. Então, o peso está para o seno de 90 graus. Assim, ele me deu o valor de T1. T1 está para o seno do ângulo oposto, seno de 30 graus. O peso é o que eu quero saber, seno de 90 é 1. O T1 é 10. Seno de 30, meio. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso quer dizer que o peso nosso é 20 newtons. Nosso peso é 20 newtons. Então, usei a teoria de Lane aí, né? Nossa teoria de Lane.
Beleza? Então, letra D. Um tempinho aí para vocês tirarem um print, dar uma analisada. Dê uma pausa, como vocês vão assistir essa aula, dê uma pausa no vídeo e vamos continuar. Outra questão, a de número 4. Vamos nessa. Deixa eu travar aqui. A figura mostra o braço de um homem apertando um parafuso com uma chave de boca de 0,20 metros de comprimento. Para dar o aperto final, fazendo a porca girar em torno do eixo, que passa por um centro, é necessário um momento. Olha, momento é o torque, né? De 100 newtons por metro. Em relação ao eixo, estando a ferramenta na horizontal, o valor mínimo da força vertical que o homem precisa exercer na extremidade da chave. Lembrar que momento é a força vezes a distância. Então, o momento é 100. A força que eu quero e a distância, 0,2. Está multiplicando, passo para lá dividindo. Isso vai ficar força é igual a quem? A 100 dividido por 0,2. 100 dividido por 2 é 50. Como é 0,2, a força, então, é 500 newtons. Lembre que a força tem que ser perpendicular ao eixo e a distância em relação ao eixo. Então, nossa resposta, letra E. Bem tranquila também essa questão, né? Bem tranquila demais. Aplicação direta de equação. O momento é a força vezes a distância. Dá um tempinho, dá um pause, copia as dúvidas. Qualquer dúvida, me mande lá no WhatsApp, no grupo nosso, tá bom? Eu vou travar aqui e vou agora responder a questão de número 6. Equilíbrio de corpo extenso. Vamos ver? Uma barra homogênea de peso igual a 50 newtons. Pessoal, se ela é homogênea, o peso dela vai estar no centro. Peso de BA, que é a barra, 50 newtons. Essa está apoiada em suas extremidades nos pontos A e B. Se ela está apoiada, ela está sendo uma ação, então tem uma reação. Quer dizer que eu tenho aqui a normal de A e aqui a normal de B. Que estão distanciados, ó, o que ele falou? Extremidades com a distância de 2 metros. Sem querer, ele me deu essa distância aqui, ó. Que se é o centro, é 1 metro. Uma esfera Q de peso de 80 newtons, agora o peso da esfera. Então, o peso da esfera, peso de E. Que é quanto o peso da esfera? Eu vou pôr aqui. Peso da esfera de 80 newtons. É colocado sobre a barra a uma distância de 40 centímetros do eixo. Ele me deu essa distância, ó. 40 centímetros.
do ponto A, conforme representado no desenho abaixo. A intensidade da força de reação do apoio sobre a barra no ponto B ele quer saber o valor da normal de B. Galera, quando acontece uma situação dessa, quer dizer que nós vamos adotar um eixo. Eu vou adotar o meu eixo aqui, ó. Eu vou imaginar que isso vai girar. Não gira. Está em equilíbrio. Se eu imagino que isso gira, vai ficar assim: para cima positivo e para baixo negativo. Como está em equilíbrio, a teoria é o momento resultante é igual a zero. Mas eu tenho um giro positivo, que é o momento de B. Fixou o eixo, ele vai girar assim, ó. Então, gira no sentido positivo. Fixou o eixo, o peso da esfera gira nesse sentido. Menos o momento da esfera. Peso da barra vai girar nesse sentido. Mais o momento da barra. Mais não, né, gente? Sentido negativo. Então, menos o momento da barra. Momento resultante é zero. Então, vai ficar momento de B é igual ao momento da esfera mais um momento da barra. Negativo, passei para o outro lado positivo. Negativo, passei para o outro lado positivo. Momento é a normal de B. É a normal de B vezes a distância de B. Momento da esfera é o peso da esfera vezes a distância da esfera. Momento da barra é o peso da barra vezes a distância da barra. Certo? Então, como ele quer a normal de B é igual. Quem é a distância de B até lá? 2. Peso da esfera, 80. 40 centímetros a distância, 0,4 metros, mais o peso da barra, 50, vezes a distância, 1. Esse zero corta com esse, vou colocar aqui para cá. 2 vezes a normal de B é igual a 8 vezes 4, 32, mais 50. 2 vezes a normal de B é igual a 82. Normal de B é igual a 82 dividido por 2. Isso é igual a quanto? 41 newtons. Letra B. Então, olha aí a situação, galera. A questão é que nós tivemos uma relação de distância, né? Equilíbrio de corpo extenso, SP7, São Paulo. Prova militar aí, né? Então, detalhe, sempre identificar as forças. Assim que identificou as forças, você faz o quê? Identifica as distâncias em relação ao eixo. Então, primeiro passo, identifique as forças. Segundo passo, identifique o eixo e depois coloque as distâncias em relação ao eixo. E como é imaginário esse giro, o momento resultante é zero, certo? Nosso momento resultante é zero. Então, você vai calcular esse momento resultante, zero. Então, você vê, giro no positivo e giro no negativo. Se girar no sentido... Ah, professor, eu posso adotar isso no sentido contrário? Pode. Se você adotasse o sentido contrário, o momento de B ficaria negativo, o da esfera e da barra ficaria positivo. Não tem problema, chegaria à mesma solução. Letra B. Dá um pause no vídeo, dê uma olhada, viu? Veja como é que está fazendo. Vou descartar. Outra aí, ó. Eu gosto muito dessas questões, institutos militares, né? IME, Rio de Janeiro. Deixa eu escrever na tela de novo. Seguinte, deixa eu reduzir aqui um pouco, vamos ver. Ele traz uma figura, né? Um caminhão de 3 eixos
se desloca sobre uma viga biapoiada de 4,5 metros de comprimento. Então, essa distância toda é 4,5 metros. Conforme ilustra a figura, a distância entre os eixos do caminhão é 1,5 metros do peso por eixo aplicado à viga. Como é? A distância entre os eixos, né? É 1,5. Então, daqui até aqui, 1,5 metros. Daqui até aqui, 1,5 metros. E o peso por eixo aplicado à viga é de 150 newtons. Então, eu tenho 150 quilonewtons. Então, eu tenho aqui um peso 1, um peso 2 e um peso 3. Então, quer dizer que o peso 1 é igual ao peso 2, que é igual ao peso 3, que é igual a 150 kg, 10 a terceira newtons. Desprezando o peso da viga, para que a reação na vertical de apoio A seja, ó, reação de A é essa, que é a normal de A, reação de B é essa. O que ele fala? Que a reação vertical no apoio A seja o dobro da reação vertical no apoio B. Então, ele quer saber para que a normal de A seja 2 vezes a de B. A distância D entre os eixos dianteiros do caminhão e um apoio A deve ter. Ele quer saber o valor desse D aí, ó. Certo? Eu vou aumentar isso aqui, eu vou colocar aqui a resolução mais para cá, para a gente analisar. Primeiro, vou colocar uma cor bem... Primeiro eu vou olhar a força. Eu não escreve aqui, não? Não. Então, vamos aqui, aumentar aqui. Primeiro eu vou olhar para a força resultante. Eu sei que a força resultante é igual a zero. É condição de equilíbrio. Então, eu tenho 2 forças para cima e 3 para baixo. Então, eu tenho... Epa, volta. Eu tenho que a normal de A mais a normal de B... Epa, normal. Normal de A mais a normal de B é igual a 3 vezes o peso, que é P1 mais P2 mais P3. Ele quer saber em relação, ó, em relação à distância, em relação a A. Então, quem é NA? 2 vezes NB. Então, 2 vezes NB mais NB é igual a 3 vezes o peso. Isso quer dizer que 3 vezes NB é igual a 3 vezes o peso. 3 vezes o peso. 3 e 3. Isso quer dizer que a normal de B é igual ao peso. Opa! Normal de B é igual ao peso. Guarda isso. Para a última resolução, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu já avaliei que a força resultante é zero. Agora, eu vou adotar o meu eixo aqui, em cima de A, certo? Em cima de A, e vou ver o momento resultante. Girando, eu vou ter... Eu vou fazer o contrário, adotar para baixo positivo e para cima negativo. Pra vocês verem que não muda o sentido. Então, a questão de equilíbrio vai ficar assim. Vai ficar assim. Deixa eu mudar aqui de cor. Azul.
momento resultante é igual mais um momento de 1, mais um momento de 2, peso 1, girando no sentido positivo, peso 2, sentido positivo, mais um momento de 3, menos um momento de B. O momento resultante é 0. Se o momento resultante é 0, está negativo, passa para lá positivo. Então, vai ficar momento de B é igual, né? É igual o momento de 1, mais um momento de 2, mais um momento de 3. Eu tenho certeza que Jonathan, Alan deve estar perguntando assim, mas os momentos, o peso 1, peso 2, peso 3 são iguais, mas os momentos são diferentes. Por que os momentos são diferentes? Justamente por causa da distância. Então, né, também a Amandinha deve falar assim, os pesos são iguais, então isso são tudo iguais. Não, os pesos são iguais, mas os momentos não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui. Quem é o momento de B? É a normal de B vezes a distância toda. Distância toda, 4,5. É igual, o momento de 1 é o peso vezes a distância de 1. D mais o momento de 2 é o peso vezes a distância de 2. D mais 1,5. D mais 1,5, que é essa distância aqui toda, ó. O momento de 3 é o peso vezes quem? D mais 3. Normal de B é igual ao peso, então eu posso cortar os pesos todos, ó. Então eu vou ter quem aqui? Vou aumentar aqui, para a gente fazer essa conta. 4,5 é igual D mais 1,5 mais D mais 3, né? D mais 3. D mais 3, né? Então vai ficar 4,5 igual D mais D mais D, né? Peso eu poderia cortar tudo igual, D mais D mais D, 3D mais 1,5 mais 3, 4,5, 3D. Isso quer dizer que D vezes 3 vezes D é igual a 0. Então, D é igual a 0 para que isso ocorra, né? Para que isso ocorra, D é igual a 0. Isso ocorreu porque a normal de A é 2 vezes a normal de B, né? Então, ele tem que estar onde? No eixo. De novo, a distância. P1, D. P2, D mais 1,5. É sempre a distância em relação ao eixo. D3, 1,5 mais 1,5, 3 mais D. Então, isso tem que dar quanto? 0. Você faz uma conta desse tamanho para dar 0, né, gente? Então, refaça essa questão, pare, tire o print, qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Entre em contato comigo. Vamos mais uma aí? Vamos lá. Essa questão 8 é bem interessante, tá? Vou travar ela aí, escrita na tela. A figura abaixo
mostra uma barra homogênea de peso 10 newtons e comprimento 10 metros. Então, detalhe, essa barra tem 10 metros de comprimento e o peso de BA, que é o da barra, é de 10 newtons. E está apoiado sobre uma superfície distante de 3 metros. Então, aqui, sem querer, é o meu eixo, que eu tenho aqui uma normal. Mas eu não vou identificar essa normal, não. Eu vou identificar que aqui é meu eixo. Em sua extremidade esquerda, pendura-se um bloco M. Então, ao pendurar esse bloco, existe um peso, 2 quilos. Essa força é de 20 newtons. Na extremidade à esquerda da barra, coloca-se um outro bloco de massa, outro peso, certo? Nesse caso, 40 newtons. 4 vezes 10, 40 newtons. Sobre a barra do lado direito ao suporte. O valor D para que a barra esteja em equilíbrio. A pergunta é esse D para estar em equilíbrio. Galera, se é equilíbrio, momento resultante igual a zero, certo? Momento resultante é igual a zero. Então, você percebe que tem uma força-peso para cá e duas para cá. Então, para não girar, eu vou afirmar que o momento, eu vou chamar esse de a barra de barra e esse de B. Então, vai ser o momento de A, que é nesse sentido, né, que vai descer nesse sentido, é igual ao momento de B, que é no outro sentido, mais o momento da barra. Vamos resolver isso. Momento de A é a força vezes a distância, 3. Momento de B é a força vezes a distância. Olha o que eu vou fazer. A distância é essa aqui, ó. É essa a minha distância. Então, vocês concordam comigo que essa distância, a barra toda tem 10 metros. Menos 3, 7. 7 é essa barra toda, ó. 7 é esse tamanho aqui todo. Ou melhor, vou pôr lá em cima. 7 é esse tamanho todo. Então, eu posso falar que isso é 7 menos D. Sete menos D. Porque o que me sobrou é 7 e voltou D. Isso é o de B. Mais o momento da barra. O momento da barra é o peso da barra, que é 10. E qual a distância da barra? É essa distância daqui até aqui, ó. Se o meio é 5, o meio é 5, porque tá é homogêneo, está no meio, com 3, então isso aqui é 2 metros, vezes 2. Ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0, eu posso cortar. 6 é igual a 4 vezes 7, 28, menos 4D, mais 2. Aqui é D, hein? 4D. Fica parecendo um zero. 4, eu vou pôr um D minúsculo. 4D, mais 2. Olha o que eu vou fazer. O 4D está negativo, vai ficar como? Ó, 4 para lá e vai ficar 30 menos 6. Isso quer dizer que 4D é igual a 24. 30 menos 6, 24. D é igual a 24 dividido por 4. Isso só pode ser quem? Letra D. Galerinha, vocês percebem que
Dentro dessas questões, vocês têm que ficar ligados à distância em relação ao eixo. É por isso que eu marquei essa distância, eu marquei logo o eixo. Então, as distâncias em relação ao eixo. Primeiro passo, identifica as forças. Segundo passo, identifica o eixo. Identifica as distâncias em relação ao eixo. Aí você vai ver. Eu quero que ele não gire, ele quer que fique parado. Então, um giro de um lado imaginário é igual ao giro do outro imaginário. Mais uma questão. Você para, tenta resolver, veja a resolução, dê pausa no vídeo, veja a resolução, que vocês conseguem fazer facilmente isso. É trabalhoso, mas não é difícil. As questões de habilidades, envolvendo habilidades, vamos ver? Eu vou resolver essa questão 3, né? Questão 3, Sergan Rio, Rio de Janeiro. De competência 2, habilidade 6, tá? Competência 2 e habilidade 6. A figura a seguir mostra uma peça de madeira com o formato de uma forca, utilizado para suspender vasos de plantas. O conjunto todo é suspenso por um gancho a um prego P cravado em uma parede. Ao lado da figura estão indicados 5 vetores: 1, 2, 3, 4 e 5. Assinala a opção que representa a força que a parede exerce sobre o prego, quando olhamos a peça de perfil. Desse jeito aí, né? Perfil, né? De lado, assim, perfil. Então, primeiro passo, vamos identificar as forças. Força, peso, né? Força, peso. Força do prego na parede, certo? Força do prego na parede. E aí? Quem mais? Força do prego na parede. Toda ação vai ter uma ação na parede, tem uma reação, certo? Força peso, força do prego na parede, toda ação tem uma reação, né? Eu vou chamar aqui de F1, aqui de F2, certo? F1 e F2. Que mais? Um eixo de rotação. Beleza. Qual é a pergunta? Assinale a opção que representa a força que a parede exerce sobre o prego. A parede exerce sobre o prego. Ué, gente, F1, não? Vamos ver aqui. Se a parede exerce, toda ação tem uma reação. A parede exerce sobre o prego, né? Física. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, lá, peso, força F, ação e reação. Se é a força que a parede exerce sobre o prego, né? A força que a parede exerce sobre o prego, para mim, é a força F1, né? Que questão que é essa? Questão 3. Deixa eu ver lá.
Ah, sim. Beleza. Então, essa força, qual vai ser a resultante dessas forças, gente? A resultante, ele quer, assinar a opção que a força que a parede exerce sobre o prego quando olhamos a peça de perfil. Então, tem um peso, tem a força, a resultante, ação e reação. Então, essa força aqui eu não preciso identificar, porque a ação tem reação, anula. Então, o peso, vamos lá, peso vertical para baixo, F1 para cima, né? F1 para cima. Então, a resultante é quanto fecha. Então, qual que é que tem essa direção? Essa direção não tem, então é a suposta 3. Você tem que fazer uma força sentido oposto. 3, não, 2, né, gente? Suposta força 2. Fechou 90 graus. Então, peso, tração. Quem é a resultante dessas duas forças? Né? É essa, que é a 3. De novo, só para a nível de explicação. Eu tenho a força peso, a força F1. Fechando o paralelograma, a resultante dessas duas forças não pode ser essa, que é igual a essa. Então só pode ser a 2. Bem tranquila também, bem parecida com a questão, né? A nossa questão 4 tenta fazer, a questão 4, certo? Nossa questão 4. Deixa eu ver outra. Olha aí como é, Colégio Naval do Rio de Janeiro, como se cobra isso também. Competência 5 e habilidade 17, né? Questão 12. Vamos ver? Observa a ilustração abaixo, tá? Eu tenho aí um apoio e tal. Formou 90 graus, vou travar. Formou 90 graus, né? O sistema apresenta e mostra uma alavanca de tamanho igual a 3,5 metros. Essa alavanca todinha. Deixa eu mudar de cor. Essa alavanca todinha, ela tem 3,5 metros. Certo? Usada para facilitar a realização de um trabalho. Considerando que no local a gravidade tenha valor de 10, o valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a opção que torne verdadeiro simultaneamente o tipo de alavanca mostrado e o valor da força. Tá, vamos primeiro calcular a força. O momento resultante tem que ser igual a zero, então tem um peso aqui, né? Então vai ficar o momento do peso igual ao momento da força. Então vai ficar força vezes a distância do eixo, 3, né, gente? Tudo é 3,5. A distância do eixo, esse é o meu eixo. Então, 3. Momento do peso, 1.500. Vezes a distância, 0,5. Esse 0 corta com esse. Força, então, é igual 150 vezes 5 dividido por 3. 150 dividido por 3, 50, né? 50 vezes 5, 250 newtons. E aí, fixa
Interponente, interponente, ó, 250 e 250. E aí, B ou D? Veja lá a ideia do que é a ideia de interponente e o quê? Vamos ver? Alavancas interponentes, né? Você tem um eixo de rotação, o eixo é apoiado em umas extremidades, não é isso? Interponente. Interfixas, eu tenho um eixo de rotação, então ela é o quê, gente? Interfixa, que eu tenho um eixo de rotação. Beleza? Mais uma questão resolvida, com tranquilidade. Tenta fazer ela aí. Nem sei quantas questões que eu já resolvi. Essas questões aí é a cara da minha avaliação, né? Essa aqui, então, é a cara de uma avaliação minha, que os meninos já fizeram lá no primeiro ano. Gosto muito dessa, ó. Questão 12. A questão de número 12. Então, eu vou fazer o seguinte. Na aula de vocês aí, vocês estão assistindo essa aula, e vai sobrar um tempinho, eu vou colocar essa questão 12 para vocês fazerem e me entregarem, tá bom? Questão 12 para fazer e me entregar. Beleza, galera? Então, valeu demais. Até. Valeu!